Olá, meu nome é Fernando Serra, sou professor do programa de pós-graduação em administração da Uninove. Nesse vídeo, nós vamos continuar a pesquisa em governança corporativa, especificamente em conselho de administração, apresentando trabalhos de alguns ex-alunos, hoje doutores e mestres, Márcio Marietro, Ivano Ribeiro e Olivan Griner. Esse trabalho, ele é um trabalho, governança corporativa é um trabalho prático. Ele não é necessariamente um trabalho teórico pesado, ele investiga especificamente comportamentos e atitudes e formas de tomada de decisão em conselhos de administração. Nesses trabalhos foram examinadas atas de reunião de empresas familiares que têm conselho consultivo. A empresa familiar, ela tem uma característica específica e que é complexa. Dualidade de função. Você tem o presidente do conselho, que é presidente da empresa, você tem vice-presidente que está no conselho, você tem também famílias que estão no conselho, eventualmente, que criam um problema de poder, de diferença de opinião, e você tem também no conselho, como é natural, conselheiros independentes, normalmente 2. Nesses 2 casos que compuseram essa pesquisa, são 2 conselheiros independentes e foram examinadas atas de reunião ao longo de 4 anos de conselho, desde o seu início. Ou seja, nós estávamos tentando entender como e por que funciona um conselho de administração. E, especificamente, algumas reuniões foram filmadas para entender um momento de tomada de decisão. Ou seja, isolando numa pesquisa videoetnográfica para tentar entender o momento de tomada de decisão. Então, a primeira pergunta, um conselho é estratégico? Então, a primeira resposta que a gente tem é quando a gente foi avaliar, o conselho de administração deveria tomar mais conta de assuntos estratégicos. A maior parte das decisões, a maior parte dos assuntos não são estratégicos. Como a gente pode ver, em 172 conversas de conselho, os membros externos se concentram em assuntos não estratégicos e os externos, os independentes, estão tentando sempre levar para o assunto estratégico. E quando você olha também nesses internos o que eles pensam, a maior parte das decisões são decisões de uma estratégia, aquela que deu certo no passado. Ou seja, eles têm uma rigidez em tomar a decisão e quando tomam a decisão com base na experiência anterior que deu certo, sem necessariamente ter uma análise do que está acontecendo. Enquanto que os conselheiros externos, se você verificar, eles estão preocupados com o ambiente. Esse momento que está aqui é um momento que o Brasil estava passando por um problema de mercado e de crise. Então os conselheiros externos estão dizendo, olha, tem alguma coisa de errado, mas na verdade isso não estava funcionando, eles não prestam atenção. Então quando você olha para o que acontece, ou observa as relações de decisões e de assuntos que acontecem num conselho de administração, você vai ver que conselheiros externos têm mais foco estratégico e os conselheiros internos têm mais foco operacional e numa estratégia só, naquela estratégia que sempre aconteceu. E os conflitos acontecem por conta primeiro dessa diferença de opinião. Falando em conflitos, ou falando ainda nas decisões, os conselheiros, quando são externos, então, ele tem uma visão mais macro, planejamento de longo prazo e rentabilidade do negócio. Pela própria característica do conselheiro, pela própria formação do conselheiro em conselhos anteriores e pela característica do próprio IBGC, no que ele chama atenção, quando forma conselheiros. E os conselheiros internos, por outro lado, apego ao negócio, influência da experiência anterior, apoio mútuo dentro de conselhos familiares, então sempre uma família, normalmente, batendo na outra e foco nas operações. Isso causa divergências e quando você olha os conselheiros externos, no momento de crise, ele está preocupado em consolidação do negócio, enquanto os conselheiros internos eles esquecem da crise, mesmo tendo evidência objetiva, e tentam manter a mesma estratégia anterior. Quando você vai olhar o momento de tomada de decisão também, chama atenção que quando você isola a decisão não é necessariamente uma decisão em prol do que é melhor para a companhia, mas em prol porque é melhor para aquele executivo que tem uma dualidade de função. Então ele tenta defender o ponto de vista dele e do pedaço da companhia que ele toma conta. Então tem aí, só pensando nesses 2 aspectos, a função do presidente do conselho, independente de sua dualidade de função, a função dos conselheiros externos e independentes é muito importante para essa tomada de decisão, para evitar com que a decisão tenha viés e seja pouco baseada em fatos e dados. Ainda assim, mesmo baseado em fatos e dados, as decisões demoram.
a maior parte das decisões que foram analisadas, assuntos que começaram no ano 1, a decisão aconteceu no ano 3, mesmo com evidências, com problemas acontecendo. Quando você olha e tenta entender a dinâmica de funcionamento de um conselho, você vê que o conselho, pensando em duas fontes de conflito, o conflito operacional e de tarefa, que não é um conflito complicado e ele deve existir, eu discordo de você por isso, por aquilo, e a gente debate para ver o que é melhor, mas esse conflito de tarefa, no primeiro momento, ele não acontece porque as pessoas não se conhecem bem, tá? Mas normalmente eles começam a acontecer, polarizados, quase sempre entre um conselheiro externo e um conselheiro interno, e depois, quando chega um segundo momento, eventualmente os conflitos viram conflitos emocionais. Isso a gente tem que tentar evitar num conselho. Quando vira conflito emocional, eu não quero nem ouvir o que você falou. Aquilo que você disse para mim, eu só tenho uma posição contrária porque foi você que disse. E quando você pensa já num conselho mais avançado, que as pessoas já têm uma intimidade, é natural que num conselho familiar a gente fique até mais tempo, 5 a 8 anos, você vê que num terceiro momento, quando tem uma crise, os conselheiros começam a tomar decisão e os próprios executivos começam a tomar decisão, mesmo que a decisão não seja aquela que eles queriam, porque a crise motiva a que eles saiam da zona de conforto. Ainda assim, os conflitos continuam polarizados. Então, na experiência de conselhos de administração de empresas familiares, você imagina que os conselheiros externos independentes têm um papel muito importante e um desses papéis é não só evitar que exista conflito emocional, mas também ser o pivô, de certa forma, de conflito. Então, brincando, um é o detetive mau, o outro é o detetive bom, isso se alterna, mas para que isso sirva de provocação. E sempre exigir evidência objetiva. Existe a tendência de tomar decisão no acho, no passado, então trazer dados, trazer fatos é algo que a gente tem que trazer para o conselho. Sempre lembrando que a ideia do conselheiro não é brigar com o executivo, pelo contrário, é fazer o bem da empresa e tentar que esse executivo execute melhor ainda, então de uma forma colaborativa. Mas isso, infelizmente, não evita conflitos e daí por diante. Mas a nossa pesquisa, então, ela procurou mostrar na realidade como funcionam conselhos, duas empresas nesse caso, familiares de porte médio e porte grande, com dualidade de função, mas isso elucida e ajuda bastante a que os conselheiros e os próprios executivos comecem a pensar melhor como eles podem melhorar a dinâmica do seu conselho e a efetividade dele. Meu nome é Fernando Serra, novamente professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Uninove. Agradeço a paciência de vocês em relação à nossa pesquisa e mostrando que nada mais prático que uma teoria. A pesquisa em administração pode ajudar vocês no dia a dia. Obrigado.